surgiu a vida no nosso planeta? Os cristãos facilmente respondem essa pergunta. Deus criou a vida. Os biólogos, no entanto, eles precisam pesquisar, eles precisam de dados empíricos, observáveis. Eles precisam de dados que sejam incontestáveis, para assim poderem determinar quando a vida começa, em que ponto ela se desenvolve, até onde ela pode ir. Então, Charles Darwin, um jovem inglês, ele vai sair pelo mundo afora, desbravando a partir de seu navio, e vai conhecer um pouquinho mais como a vida se desenvolveu em nosso planeta. Charles Darwin trouxe à origem aquela teoria muito conhecida e muito polêmica, chamada de evolucionismo. O evolucionismo, quando veio à luz, se tornou um pária para o que a igreja dizia. A igreja, ela trazia o modelo cosmológico descrito pela Bíblia. Charles Darwin trouxe um modelo cosmológico que não se comparava com o que estava escrito na Bíblia. No entanto, os círculos acadêmicos entenderam que Charles Darwin refutou o relato de Gênesis sobre a criação de Deus. Como a vida pode ter chegado em nosso planeta? A teoria mais aceita nos currículos acadêmicos hoje em dia tem o nome de panspermia. O que seria panspermia? Panspermia explica que em algum ponto remoto do universo, fora do nosso sistema solar, ou talvez dentro, não se sabe exatamente, mas vamos supor que fora do nosso sistema solar algum tipo de vida tenha se desenvolvido. O universo é grande, ele é imenso, muito misterioso. Nós nem podemos começar a imaginar o que existe por aí. Todos os planetas fora do nosso sistema solar recebem o nome de exoplanetas. Dentro do sistema solar, planetas. Fora do sistema solar, exoplanetas. E acontece que pode ser que em algum desses exoplanetas alguma vida tenha se desenvolvido. Ou talvez nem tenha se desenvolvido em algum planeta, mas em algum meteoro, em algum asteroide. Não importa. O que importa é que em algum lugar do universo haviam propriedades específicas, determinísticas, que possibilitou o desenvolvimento de vida. Essa vida, ela chegou até o nosso planeta através de algum corpo cósmico, algum objeto do espaço sideral. Pode ter sido um meteoro, pode ter sido um meteorito, pode ter sido qualquer coisa. No entanto, havia uma espécie de vida nesse corpo cósmico. E quando caiu no nosso planeta, entrou em contato com a água morninha dos nossos oceanos primordiais. Vale ressaltar que na estreia do quinto dia, da era do quinto dia, nosso planeta ainda estava bem quentinho. Não se comparava, lógico que não, se comparava com a Terra primordial, onde a água ela era vaporizada de tão quente. Resfriou tudo, mas ainda estava um pouco quentinho. Então, as águas do oceano ficaram como se fossem literalmente um útero. E isso proporcionou que quando caísse dentro do oceano, esse objeto cosmológico, a vida, ela nasceu. Vida biorgânica, biogênese, biologia. Vamos estudar agora a origem da vida, as suas facetas, as suas contradições. Vamos entender onde uma teoria começa e a outra termina. Vamos agora entrelaçar hipóteses completamente rivais e talvez de um ponto de vista de um observador, olhando de certa perspectiva, tenhamos um entendimento mais abrangente. A Bíblia vai casar com o que a ciência diz? Vai, porque Deus é perfeito.
Após a vida vegetal se desenvolver, o que a biologia consegue entender? Que a vida surgiu na água, ela só pode ter surgido na água. A teoria mais aceita da panspermia diz que a água quente do nosso oceano entrou em contato com algum tipo de vida. Provavelmente esse objeto cósmico que caiu na Terra, que foi absorvido pelos oceanos, carregava uma espécie de vida, talvez fossilizada, porque no vácuo do universo não tem como sustentar a vida. Os tardígrados, eles conseguem ficar lá por algum tempo, mas eles também vão morrer depois de algum tempo. Os tardígrados são espécies de vidas microscópicas que mais resistem a todo tipo de estado, seja muito quente, seja muito frio, seja vácuo do universo. Eles são os seres que mais resistem. Deus deu essa particularidade, esse privilégio para os tardígrados. Eles são muito resistentes. Um outro nome é urso d'água. Os tardígrados também são chamados de urso d'água. Eles são muito tranquilos. Eles olham para a nossa capacidade de sobrevivência e riem. A vida se origina na água. Talvez quando entrou em contato com esse objeto cósmico fossilizado, houve uma espécie de vida microscópica, unicelular, assexuada, que despertou no útero do nosso planeta. Talvez não sejam assexuadas, talvez vieram em colônias dentro desse pequeno meteoro. Mesmo assim, independente de do que eram feitos esses tipos de vida, ao entrar em contato com a nossa água, produziu seres de estirpe maravilhosa. E casando exatamente com o que a biologia entende, a vida vem da água. As criaturas aquáticas, elas nascem primeiro. E olha só o que está escrito aqui, é muito interessante. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Deus, com todo o seu amor, ele vai criar primeiro os seres aquáticos e depois os seres, as aves que vão povoar a terra, que vão voar sobre o nosso planeta, sobre a atmosfera, sobre a superfície do nosso planeta. Interessante isso, porque a biologia entende exatamente dessa forma. Mas existe um contraponto. Se Deus criou esses seres, eles não evoluíram, foram criados da maneira que Deus os fez, correto? Desta forma, Charles Darwin está equivocado. No entanto, existem sim evidências empíricas de que a evolução é uma coisa real. Gente, nós evoluímos naturalmente ao longo da nossa vida. Você era uma célula germinativa, um espermatozoide. Você continha somente informações genéticas no seu núcleo. E um dia você entrou em contato com um óvulo maduro e um óvulo saudável. E ali você evoluiu de um embrião para uma criança. Você nasceu com 9 meses. Você a partir daí se desenvolveu, você cresceu, os seus órgãos cresceram, a sua mente também evoluiu. E isso acontece até o dia em que a gente morre. Nós evoluímos. Agora, as características de evolução de primatas a Homo sapiens sapiens aconteceriam num prazo de tempo muito mais longo. Então, seria a evolução uma contradição do criacionismo?
Será que o criacionismo ele é refutado ou ele combate diretamente o evolucionismo? Quem está certo e quem está errado nessa história? Ou será que nós podemos entrelaçá-los? Existe um detalhe, e eu não sei se você já reparou nesse detalhe, eu espero que você tenha reparado, mas existe um detalhe muito interessante nesses versículos que eu li para vocês. E se você não prestou atenção nesse detalhe até hoje, eu faço questão de elucidar a sua mente. E com todo o temor de Deus, eu digo para vocês que a partir de agora nós vamos entrelaçar o evolucionismo com o criacionismo. Será que o homem vem do macaco? A gente vai discutir isso no momento oportuno. Mas vamos entender como foi que Deus criou todas as coisas. Vejamos bem. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Produzam. Deus, ao contrário da criação do homem, que ele tocou com a sua mão e formou do pó da terra, ele não forma os répteis, ele não forma os peixes. A vida que se origina na água não foi formada por Deus, ele não tocou, ele usou o poder da sua palavra. E disse Deus: produzam. Imagina que você vai confeccionar um bolo. O que você precisa? Você precisa de ovos, você precisa de farinha de trigo, de fermento, você precisa de frutas. Se você vai fazer um bolo de laranja, você precisa de laranja. Um bolo de banana, você precisa de banana. Um bolo de chocolate, você precisa de cacau. Mas imagina que você vai confeccionar um bolo, você pega todos os ingredientes, você mistura eles numa ordem determinada, você aquece esses ingredientes numa determinada temperatura, e quando você tira do forno, você tem um bolo que você produziu. De maneira nenhuma nós dizemos: haja bolo e houve bolo. Em momento algum Deus está formando de maneira formal as criaturas aquáticas e as aves. Muito pelo contrário, ele está dando uma ordem ao planeta: produza. E quando Deus dá uma ordem, a natureza se vira do avesso para cumprir a sua missão. E quando Deus diz para o planeta: olha, planeta, produza, o planeta gerou vida. A água no planeta Terra serviu como um útero que providenciou o que Deus estava pedindo. E, gente, o que é produção? Produção leva um tempo estimado. Produção, existe toda uma burocracia envolvida. Houve muito tempo para o planeta produzir aquilo que Deus estava pedindo. Portanto, quando a terra passa a produzir, aliás, quando as águas começam a produzir seres vivos, isto é evolução. A evolução, ela leva muito tempo para se desenvolver, e então ela produz aquilo que foi determinado. Eu imagino então espécies de vidas microscópicas se formando dentro dos nossos oceanos. Essas vidas microscópicas ganharam forma, ganharam cauda, ganharam escamas, começaram a ganhar cores, desenvolveu-se um olho complexo, um sistema digestivo, um sistema de entrada de alimentos, uma evacuação. Essa produção do planeta Terra foi uma ordem determinada por Deus.
Deus determinou o evolucionismo. Isso fica muito claro no final da era do quinto dia, porque no sexto dia vai acontecer algo semelhante. Vejamos Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O mesmo nível de autoridade, de determinação anterior do quinto dia, Deus ele usa agora também no sexto dia. Terra, produza. Eu não quero saber como vocês vão fazer, mas vocês vão fazer. Água, produza. Deus ele está dando uma ordem. A natureza cria. A natureza produz. Pegou os ingredientes que precisava. Pegou aí as informações genéticas, DNA, RNA. Pegou todos os fatores de que precisava e formou vida. Desenvolveu vida, evoluiu vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.